Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. Estamos começando mais um Mover Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Beto e aqui ao meu lado está a lindíssima Bruna. Oi, Moveres. Maravilha, galera. Eu quero, antes de apresentar o convidado, maravilhoso convidado, que vai ter muita conversa legal aqui, pedir para todos vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem o joinha para ajudar o YouTube a mandar mais vídeos pra galera, recomendar, compartilhem com os amigos e não esqueçam de seguir a Mover em todas as redes sociais. E comentem para gerar engajamento, claramente, né? Não pode esquecer disso. O convidado de hoje vai ter que responder muitas perguntas sérias sobre judaísmo. Ele é um rabino que já é conceituado, tem livros maravilhosos para quem quiser ler também, a gente vai apresentar para vocês. E, lógico, tirar uma dúvida que acho que a maioria dos brasileiros sempre se perguntam, que é se todo judeu realmente é próspero financeiramente, né? Rabino, se apresente para o nosso público. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende quando você acordou, né? Depende do horário que tá vendo. Obrigado por me receber. Foi um Sim, prazer conhecer todo mundo aqui. Lindo lugar. Tá, então é simples. Eu sou do Leonatá, eu sou israelense, o sotaque não é da Bahia. Nasci em Israel, vou fazer 18 anos aqui no Brasil já. Legal. O tempo passa muito rápido. Hoje sou pai, marido, empresário, tenho vários empreendimentos na área de investimento, de empreendedorismo em geral, formado rabino, okay, pela Yeshiva aqui de Tomchet Mimim em São Paulo, junto com Yeshiva lá em Israel, autor de vários livros e, Baruch Hashem, está sendo mais um novo livro. No final, se querem, Quantos livros no total? São total aqui, são 2 públicos comercialmente, e tem 2 meus pessoais que eu estou distribuindo na comunidade. Ainda vai lançar mais um. Agora vai se lançar o terceiro na série. O primeiro foi O Segredo da Prosperidade Judaica, que ano de 2022 chegou a ser um dos top 10 do Brasil em vendas. Caramba! Baruch Hashem. E o segundo, porque eu vi que faltou complementar a mentalidade. Então, O Segredo da Mentalidade Judaica, que na verdade o irmão mais novo, e agora vai sair. Estão preparados? Porque é a primeira vez que eu vou falar lá o nome. Eu não divulgou em lugar algum. Não divulguei então vamos para uma divulgação aqui nova, hein? Nome, só na Mover. Quando eu lanço no Ether, alguém já pega. Então, como que já foi registrado oficialmente hoje, e já está data de lançamento agora dia 28 de junho, na Livraria da Vila, no Shopping Joanópolis, às 7 horas da noite, vai ser O Segredo da Cabala para os Negócios. O Segredo da Cabala para os Negócios. Então, o lançamento agora e, Bezat Hashem, se Deus quiser, vamos vender a primeira edição já no... Vimos que trouxemos a pessoa certa para responder a pergunta, né? Só pelo nome dos livros. E eu sou ex-militar, como todo israelense, praticamente, sargento da reserva. Participei tinha 3 anos e meio de serviço militar, formado em acupuntura coreana e shiatsu. Uau! Eu trato hoje em várias técnicas judaicas milenares, que tem muito a ver com saúde nas nossas escrituras, que também está dentro dos livros. Eu sou diretor técnico de Federação de Krav Maga, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu pareço cara meigo, delicado. Mas não vai mexer com homem na rua, né, galera? Ele vai falar isso. Eu era do Mossad. Não, esse eu não posso te falar, porque eu vou te matar depois. Não, você já está aposentado do Mossad, já pode falar. Meu Deus, olha os assuntos. Então, eu gosto de fazer muita coisa, eu gosto de aproveitar fazendo... E é uma miscelânea de tudo, né? Porque você falou de várias artes místicas, né? Cabala... Muitas pessoas acham que é místico, mas a gente gosta de trazer as coisas para cá, para a terra, para o mundo. E eu tenho um vício, que é pescar. Então, quando eu tenho tempo livre, eu vou fugir para uma aventura. Não, pesqueiro jamais. Não vai em pesqueiro. Pagar para pescar? Não. Sou judeu. Tá aí, ó. Primeira dica para você a questão é que eu gosto de aventurar. Eu gosto da natureza, eu gosto de aventurar, eu gosto
Nós estamos no Brasil, um dos lugares mais maravilhosos de natureza que tem. Não vou perder o tempo sentando no pesqueiro. Nossa, como falha um dono de pesqueiro aqui, ó, nesse podcast. Então, então eu gosto de realmente estudar, aproveitar as coisas que dá para aproveitar, dá para fazer e trazer a ponto de vista judaica para as pessoas. E o que te motivou a ser um rabino? Então, o que acontece? Quando eu não nasci numa família religiosa, praticante, família judaica, tradicional, tudo. Aliás, eu sou afrodescendente, eu sei que não aparece, mas eu sou a primeira geração de afrodescendentes. Minha mãe de Marrocos, meu pai de Egito. Então, acho que eu mereço uma cota, mas acho que não vai dar muito cedo. Exatamente. Então, o que acontece? Não era uma família... A gente participava das festas, das coisas comuns, mas de seguir uma vida religiosa não foi uma coisa que a gente aprendeu. E como que eu sou um cara curioso, gosto de estudar, aprender, eu sempre me perguntei por que eu nasci judeu? Qual o propósito, qual o objetivo de... Aí você começa a estudar, você começa a ler, você começa a estudar outras religiões para conhecer, para saber, para ter noção. Então, conhece cristianismo, islã, budismo. Aí você começa a ter uma noção. Eu, nasci judeu porque tem algum motivo, tem um propósito. Você começa a estudar mais. Aí você começa a virar mais praticante, fazer tshuva que a gente fala. Virar mais praticante, praticar mais. E você vê, a Torá fala que, os sábios falam que você tem que degustar um pouquinho. Degusta um pouquinho, vê como que é gostoso, aí você vai ter aquela vontade. É justamente isso. Você experimenta mais. Não é nada forçado, ninguém te força, te obriga, te ameaça. Realmente por querer mesmo, algo de dentro. E consegui casar, como eu falo, achei uma que me aguenta, casei logo. Achei uma que me aguenta. Essa é mesmo. Então, casamos, hoje estamos esperando já o 5º filho, Baruch Hashem. Parabéns. E que seja, como a gente falou, com saúde, né? Amém. E surgiu uma oportunidade. Eu já era bem conhecido nas redes sociais, eu tenho um trabalho que a gente faz de divulgação de judaísmo, no jeito que é. A lema minha é que ensinar judaísmo de verdade é a verdade do judaísmo. Que muitas pessoas não têm a noção que é. Tipo, eu falo o que me fez ser. Aí surgiu a oportunidade de fazer essa formação de rabino. E também no curso de 3 anos e meio, se estudou bastante provas e tudo. E hoje eu também sou rabino formado pelas autoridades rabínicas e também levando isso com talvez mais autoridade, mais qualificação. Essa formação foi aqui no Brasil? As aulas foram Na Yeshiva. na Yeshiva, ou Escola Acadêmica Judaica, junto com os rabinos daqui, o rabino lá de Israel, que dando as aulas e tudo. O certificado tem os dois, de então, lá e daqui. Sim. De lá e daqui? Sim. E você costuma viajar para Israel não. Ou não costuma? Só o Brasil? Eu já conheço lá. Justo, eu vivi 18 anos aqui, mas o resto... Não, na verdade, sabe, eu não sou... Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei para negócios. Eu cheguei a ter uma oportunidade de negócios e vamos lá. Aí você começa a viver a vida, você começa sabe, na verdade não surgiu oportunidade também, mas não me sinto... Não há vontade de sentir. Tem tanta coisa aqui, tem a família aqui, a minha família vem visitar aqui. Eu gostaria que você explicasse um pouco do que é a tshuva. Ah, tá. Né, para as pessoas entenderem por que você nasceu. Você contou que você nasceu de uma família tradicional judaica e você se tornou religioso. Sim. Eu sou judia, então uma pessoa como eu virar religiosa, ortodoxa. E como que chegou nesse ponto? Você falou que você tinha... Quantos 29 anos. 29 anos. Você estava em Israel, então. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil aqui no já. Brasil já. Tá. Sim. E você, por onde você começou? O que é a tshuva para a religião? O que acontece? Tshuva significa retornar. Você, na verdade, você está fazendo uma coisa extraordinária. Você
Toda a ideia é que você volta aonde você seu propósito. E porque no judaísmo, nós judeus, nós temos um propósito aqui no mundo, como qualquer outra pessoa. Okay? Os judeus e nós judeus têm um propósito. Nosso propósito é cumprir os mandamentos da Torá conforme o Criador designou. Infelizmente, ao longo da história, aconteceu que muitos judeus distanciaram por N motivo. Não agora vou entrar nisso, mas eu fui um deles, a minha família. E quando eu comecei a questionar, talvez por isso eu fui no Brasil, porque não tinha muito barulho em volta que atrapalhando, estava eu comigo mesmo, começando a questionar as coisas, questionar o porquê, como, comecei a ler, comecei a estudar. E acredito que uma coisa também, uma chama que temos na alma, que te fala, tem alguma coisa a mais. Você não veio aqui para pagar boletos. Você não veio aqui para disputar quem tem o carro melhor. Você não veio aqui disputar eleições. Tem uma coisa muito maior do que isso. Eu sempre achava isso, só que eu nunca achei o caminho. Quando eu encontrei, eu falei, degustei um pouquinho, legal. Ninguém me forçou, não estava em depressão, nada. É uma coisa que realmente uma busca interior para eu me sentir bem comigo mesmo. E quando você começa a sentir, isso funciona para mim. Aí você começa, interagir mais, se sentir mais confortável consigo mesmo. Entendeu? Eu não preciso, como eu falo assim, impressionar ninguém. Né? Eu vou falar, a única pessoa que eu tenho que importar o que ela pensa é minha esposa. O resto, faz um pix. Nossa, eu não esperava por isso, faz um pix no final. É judeu. É judeu. Não, é isso. Aí você consegue ser... Então, porque a pessoa tem uma visão de judeu ortodoxo, aquele sério, nervoso. Mas quando você vive no meio, você vive com pessoas, você vê que não tem nada a ver. Sim. São as pessoas mais alegres, mais bem, consigo mesmo. Porque eu não preciso agradar ninguém. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Se você gosta ou não, beleza para você, meu amigo. Eu estou aqui para uma coisa muito maior. E eu senti realmente que eu encontrei um propósito. E isso também, você está vendo que quando você olha para trás, uma retrospectiva, você vê que tudo que você aprendeu no passado te levou naquele ponto. Porque quando eu estava na faculdade de medicina chinesa, acupuntura coreana e tudo, eu não entendi porque tinha muitos religiosos lá. Eu não era religioso na época. Eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Por quê? Eu falei, gente, é coisa simples, é coisa tão natural a gente querer ajudar as pessoas com saúde, com boa atitude, mentalidade, uma coisa mais... Então, tinha muitos religiosos na minha faculdade. É estranho, você fala medicina chinesa, o que tem a ver? Porque a minha vida não estava nada perto dessas pessoas ortodoxas. Então, você vê que, passo a passo, você chega, de repente, a aparecer igual eu. Nem percebe. Acordar um dia de manhã, você está assim. É um processo. Tem todo um caminho, né? Existe também uma tradução para a palavra tchuvá, que eu acredito muito que seria arrependimento. Entende? Que eu quero dizer assim, que você tinha uma vida antes de uma forma... Não, haratá. Não, que você... Haratá é a tradução de arrependimento. Mas eu quero dizer assim, do tipo de vida que você levava. Você faz tchuvá para mudar essa... Você retorna para mudar esse é o meu ponto de vista. Eu estou olhando assim. Eu estava nesse ponto, mas hoje, talvez um pouco mais maduro, eu aprendi que eu não tenho que... Claro, coisas erradas que eu fiz, em todo aspecto. Não só de judeus, como ser humano também. Sim, eu estou falando como ser humano mesmo. Entendeu? Mas as coisas, eu vou fazer que eu fiz, afinal de contas, eles me levaram para cá. Então, em vez de ficar lamentando, eu fiz aquilo, talvez a hora de agradecer as coisas que você fez errado também, porque, afinal de contas, isso despertou você para um sentimento mais elevado, mais correto. Porque eu acredito que o ser humano, por natureza, ele sabe a diferença de bem e mal. A pessoa sabe que está certo e que está errado. Por isso tem tanto barulho lá fora.
Que as pessoas querem forçar o que eles sabem que está errado. Porque está certo, todo mundo sabe, não precisa gritar. O senhor pode dizer pra gente o que seria esse forçar o que tá errado? Homem é homem, mulher é mulher. Está difícil entender? Você tá falando de igualdade de gênero. Todas. Preto, branco. Quem são as racistas? Aquelas que querem falar que tem diferença entre preto e branco. Meu amigo, você pode ter roxo, ser roxo, tanto por mim. Certo. Não faz diferença. Você pode ser índio, você pode ser preto. A gente não faz essas distinções. Mas, Quem por faz exemplo, essas distinções... Uma pessoa com disforia de gênero que se sente mulher, mas nasceu com corpo masculino, ela, na sua visão, não é... Deus faz erros. Deus deveria ser Deus- perfeito. Ele é. Deus é perfeito. Mas... Senão não é Deus. Não, certo. Eu vou falar criador. Tá, tudo bem. O Vamos. criador faz erros. Explica pra gente. Vamos O lá. que acontece? Na questão dessa... chama como você quiser. Transgênero. Disforia de gênero. Nessa disforia de gênero. Aham. Eles mesmos se contradizem. Esse vai ser um pouco contraditório, talvez não sei se você vai poder publicar, mas Fica à vontade. eles mesmos se contradizem. Porque eles falam que, ok, eu sou no corpo de homem, mas eu me sinto mulher. Certo. Perfeito. Você pode ser o que se quiser. E quando você não interfere com minha liberdade, eu não tenho problema nenhum com você. No momento que você, ok, quer me forçar a aceitar você, nós temos problemas. Mas aí E a não, tua mas- religião tá se colocando não. acima de uma liberdade da pessoa. Você pode fazer o que você quiser. Certo. Não interfere com... Eu não tenho que aceitar você. Por que eu tenho que aceitar? Mas isso não é um sua preconceito? vida. Vive sua vida. Mas, Sabino, isso não é um preconceito? No preconceito fala que eu preciso aceitar você porque eu sou como fala assim, um retardado, sabe, de mentalidade. Aceitar é diferente de concordar. Eu acho que você poderia concordar, ou quer dizer, não concordar que exista Pronto, coisas, eles mas... não aceitam. Eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque no momento que o cara fala para mim, eu sou uma mulher no corpo de homem, beleza. Por que você então precisa fazer todas as operações biológicas para parecer mulher, sendo não importa? Mas isso é comprovado cientificamente que existe disforia de gênero. É uma Existe. pequena porcentagem. É um problema mental que tem que ser tratada. Essa foi tratada até um tempo atrás como uma doença que tem que ser tratada. Foi mudado Mas pelas a organizações. sociedade evoluiu e percebe que não é um tratamento. Quem diz que evoluiu? Ué, a sociedade evolui. Quem diz? Quantas, Você acha que isso é uma quantas- novidade, essas coisas? Não, lógico que não. Por quê? Da onde veio essa... Homossexualismo, incesto, tudo isso acontece há anos em várias sociedades do mundo inteiro. Exatamente. Então, Certo. por que a gente fala... Por que o preconceito atual com isso? Por que... Me mostra onde tem preconceito. Bom, se você me diz que... Que eu não preciso aceitar, eu tenho que viver minha vida. No momento que você faz paradas e insiste doutrinar meus filhos... Não, doutrina é uma coisa. Mas eu não isso que concordo eles também. fazem. Não, eu não concordo também. Eu posso É que, discordar também de alguns Mas assuntos. isso que eu estou concordar falando. com você em alguns assuntos. Esse é o que eu estou falando. Mas você eu- quer ele viver não sua Eu concorda não vida. acho, com parada mas eu gay, não acho que não. tenha que simplesmente excluir essas pessoas da sociedade. Quem escolheu? Quem não. escolhe? Você dizer assim, não, eu não Eu? sou obrigado a aceitar. Tudo Não, bem. exatamente. Mas você também não pode simplesmente Quem jogar... diz isso? Quem diz isso? Não, não é quem diz. Não, você falou que eu estou discriminando. Você está basicamente colocando essas pessoas à margem. Quem falou isso? Ao meu ver, é isso. A Silvia. Isso. Ao meu ver. Sabe, E acho que a talvez- maioria da sociedade hoje em talvez- dia vai ouvir isso e vai pensar talvez- da mesma forma. Não tem problema. Pensa como você quiser. Essa é a liberdade. Você pensa como você quiser. Eu não tenho que pensar igual a você. Rabino, mas isso não deixa uma imagem ruim da sociedade judaica? Por quê? Porque a maioria das pessoas Desde pelo quando? mundo Desde quando? aceitaram isso. Desde quando? Não, a maioria do mundo não aceitou. não aceitou que existe a disforia de Porque- gênero. Não é. que significa que eles vão concordar com tudo que estão impondo. É Mas a gente diferente. está falando, não falamos que não existe. Falamos que tem esse problema mental. Tá, Ok, chama como você quiser. tudo bem, tudo bem. Ok, o homem no corpo de mulher fala que ele é... Desculpa, homem, que ele fala que ele é homem, mas é mulher por dentro. Ok? Não tem problema. O problema começa quando ele quer impor esses dogmas, esses pensamentos, acima de quem não quer viver isso. Mas para uma sociedade viver em harmonia... Me deixa em paz, Ele tá vive falando em de uma paz. parada gay. Você é a favor da parada gay?
Sou. Dá pra entender. Ótimo, não tem problema. Por que quando eu passei na Paulista, homem, passou a mão no meu traseiro? Não, mas aí tá errado, ele tá te assediando. Ah, mas eu posso descer a cacete nele? Eu posso? Concordamos em discordar, mas assim, você Não não... tem problema. Exatamente Se você isso. se defender de um assédio, ao meu ver, Aí ele vai é uma tá errado. coisa. Não, é uma coisa. Você se defender Aí de um vai aparecer assédio... Rabino, até pode. Calma aí, Tátio. não. Se defender Até de um assédio... aonde? Se defender de um assédio, você pode. Mas você também não pode reprimir o cara com uma porrada a ponto Aonde? de matar ele, entendeu? Aonde no Pra mundo isso existe a judaico? justiça. Aonde no mundo judaico você viu judeus saindo, ok? Matando homossexuais? Não, eu não vi isso acontecer. Ah, sabe onde você pode ver isso? Onde? Em Gaza, Arábia Saudita, Certo. o Irã. Certo. Mundo, qual Mas mundo? eu também não concordo com eles. Exatamente. Por quê? Porque não há liberdade. Lá não há liberdade. E quando a gente fala assim, você está livre de viver a sua vida. Não força eu, ok? Tem que viver com você, deixar viver a minha vida. Então o senhor não é contra a parada gay, por exemplo? Se quer fazer o que você quiser, não tem problema. Mas tem a parada para Jesus. Tá, a Marcha para Jesus, por exemplo. Qual a diferença? Para mim são duas coisas. Como judeu, os dois são contra a minha fé. Mas eu não vou sair agora na parada. A parada para Jesus passou no meu bairro, no Bom Retiro. Certo. Eu não saí com placares falando alguma coisa. Da mesma forma que eu não vou sair na Paulista com homem é homem, mulher é mulher. Então você aceita a diversidade, só não quer conviver junto. Eu não posso viver junto. Está vendo? Você está errado. Eu não tenho Eu tô problema. tentando entender a lógica, porque pra mim ainda tá dando uma difusão. O que acontece? Esses movimentos, woke, progressistas, o que se quiser, eles querem impor a você aceitá-la de qualquer forma. Eles não querem que você nem pensa diferente. O todes da vida. Não, eu também não concordo com todos, por exemplo. Pronto, que ele tá falando. esse é que eu quero. E eu tenho dois primos meus, gays. Um já é casado, sabe? Eu amo ele de amor, sabe? De fígado, de coração, de tudo. São famílias. Eu não concordo com ele, mas isso não muda o fato que ele é meu sangue. Tá. Entendeu? Mas também eu não preciso viver aquilo. Essa doutrinação, essa obrigação. Da mesma forma que você quer ter a sua liberdade, nós somos a maioria. Homem tradicional, hetero, nós somos a maioria. Tá. Se você vai mexer com nossa família, o bicho vai pegar. Entendo. Pronto. Eu entendo. Esse é que eu quero. Eu entendo. Esse é que eu quero. Vive sua vida. Certo. Não toca na minha família. Tudo bem, mas Pronto. eles não tocam na sua não? família. Não? Me explica não? onde que fizeram algo Ótimo. ruim pra sua família. Livros para doutrinação para crianças. Isso não acontece. Livro de educação sexual para crianças de 6 a 7 anos. Tá, eu acho cedo demais pra fazer educação sexual. Mas tem que ter uma educação sexual na escola depois de uma Na certa sua idade. casa. Os pais, não a Os pais escola. também têm que fazer. O problema Os é que muitos pais. não fazem. Os pais. Às vezes as crianças sofrem É algum tipo trabalho de da abuso e escola. não sabem nem se expressar pra falar. Concordo, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa educação é em casa. Não a escola, muito menos o governo tem o direito de me falar como educar meus filhos. O povo judeu, ao longo da história, lutou contra esses governos opressores. Isso. Se fosse na Rússia, só para você ter ideia, amanhã nós vamos comemorar uma data magna no povo judeu, onde que um rabino de 60 anos, considerado o maior inimigo da Rússia comunista há 80, 90 anos atrás, porque ele recusou parar de praticar judaísmo. Porque o governo comunista queria abolir todas as religiões. Sim. Ele não aceitou. Falou, nós somos judeus, nós vamos continuar a viver como judeus, praticar judaísmo, custa que custa. Ele foi preso, ele foi torturado, tudo que você já sabe. Tá. Esse data, amanhã, dia 3 de Tammuz, há 80 anos atrás, ele foi libertado da prisão e conseguiu chegar para os Estados Unidos. Então, me explica, esses movimentos não tem nada novo, não tem novidade para nós. A gente também continuamos a mesma linha. Eu quero que você me deixe viver a minha vida, vive a sua vida. Nós nunca falamos que o mundo tem que ser judeus, que o mundo tem que guardar Shabbat, que todo mundo tem que ser igual. Ao contrário, cada um é especial do jeito que foi criado. Você tem seus demônios, eu tenho meus demônios.
você tem que lutar contra eles, eu também tenho que lutar contra eles. Você quer viver junto? Não joga seus demônios acima de mim. Certo. E vivemos muito bem junto. E outra coisa, como eu falei, afinal de contas, nós somos a maioria. A família tradicional, sendo judaica, cristã, muçulmana, somos a maioria. A luta já foi vencida. Não vai dar certo. Eu consigo entender seu raciocínio, mas eu vejo que, assim, a sociedade, mesmo sendo a maioria conservador, hétero e tudo mais, já estão abrindo um pouco mais as portas, digamos assim, para pessoas que são Mas a diversas. porta nunca foi Tem a fechada. diversidade. A porta nunca foi fechada. Mas, ó, eu vou dar um exemplo, que eu já ouvi falar que funciona dessa forma. Por exemplo, eu não sei se no judaísmo é assim, mas no islamismo tem também aquela questão de, sei lá, mulher adúltera ser apedrejada ou até morta, pena de morte. Isso existe no Mulher judaísmo? estuprada, até. A culpa é da mulher que foi A estuprada. culpa é da mulher que foi estuprada. No Islã, sim. Sim. E no judaísmo? Óbvio que não. E como que é se ela for adúltera, por exemplo? Ela trai. Mas se ela se traiu o marido. Divorciar, não tem direito mais de viver com o marido. Ela Não tem perde. pena de morte. Óbvio que não. Não tem pena de morte no judaísmo. Não, Pra nada. hoje tem. Temos pena de morte, claro. O quê? O que acontece? Primeira coisa é entender. Pena de morte no judaísmo são penas capitais. Ok? Nós temos três coisas Conta pra gente. que, pela lei judaica, nós temos que morrer e não cometer. Idolatria, Tá. assassinatos e adultérios. Tá no ponto que eu toquei. Adultério. Adultérios entre também relações sexuais proibidas, em todas as gerais. O que significa isso? Alguém fala para você, ajoelha e faz idolatria. Não, você pode me matar, eu não vou aceitar isso. Mata ele ou te mato. Pode me matar, que eu não vou matar outra pessoa. Ok? Isso. Agora, cometa algum adultério, ou eu vou te matar. Aceita, você tem que ser aquilo. Não, você pode me matar, eu não vou fazer aquilo. Eu tenho que dar minha vida e não cometer nenhum desses três. Mas não são penas. Sim, exatamente. Sim, tá falando agora, se cometeu, por exemplo, pode entender, se alguém fala para mim, come pouco, eu te mato, que para nós é uma violação muito grande, comer pouco, todo mundo sabe, Você poderia comer. eu posso comer, para salvar a minha vida. Porque a vida está em primeiro lugar. Então, em último caso, pra se salvar, você poderia comer. Óbvio. Mas, a por não exemplo, ser esses três. deixar de, por exemplo, matar outra pessoa pra se salvar. Jamais. Não Jamais. tem pena de morte. A não ser ele é uma agressão, tipo, uma autodefesa. Eu não posso. Sim, mas Não, tudo bem. Ele quer saber Sim. se tem pena de morte. Agora, o que acontece? Se alguém, por exemplo, agora, isso é um pouco complexo, mas entender, pena de morte existe, sendo nós temos certas regras, ok? Por exemplo, a pessoa cometeu um crime que merece pena capital. Ele tem que ser flagrado em ação por duas testemunhas válidas, tipo, tem que ser judeus praticantes válidos, okay? E também tem que ser levado ao tribunal no templo sagrado em Jerusalém. Isso que eu ia te perguntar sobre os dois tipos de júri que tem. Sim, aqui agora nós não temos agora nem o templo, nem o Tribunal Rabínico Supremo que tem autorização de fazer esse tipo de... No Brasil. Não, no mundo. No mundo, não No tem. mundo, não existe. Porque nós não temos o templo sagrado em Jerusalém ainda. O terceiro templo que vai ser construído, se Deus quiser. Então, o que acontece? E também, as nossas escrituras do Talmud falam que uma tribunal que fazia tais julgamentos, se decretou morte por 70 anos, chamava de um tribunal sagrado. A gente tenta fazer tudo para evitar a não matar a pessoa. Porque o profeta Jeremias fala, em profecia, Hashem prefere que você volta dos seus caminhos e não morre. Certo. Não precisa morrer. Se está morto ou vivo, para Hashem não faz diferença. Para Deus não faz diferença. Ele quer que você vive e cumpra seu propósito. Então, a gente faz tudo para tentar evitar. No último caso, como relata várias vezes na Torá, na Escritura, a pessoa tinha que morrer. Ok, talvez é o propósito dessa pessoa. O propósito dela é morrer. Tem muitas vezes a morte é um propósito também. Porque a morte nem é o fim.
Vou te provar que a morte não é fina. A Bruna está adorada, não falar nada, mas... Se você quiser perguntar, pergunta. Pode perguntar. A gente já viajando assim. É porque eu gosto desses assuntos. Vou te mostrar uma coisa. Como você mesmo vai entender que a morte não é... Quem é você? Quem sou eu? Você é o corpo. Nossa, é uma No pergunta momento que você fala... Vamos começar pelo que você não é. Que eu não sou. Você não é o corpo. Tá. Porque você fala o meu corpo. É algo que te pertence. Tu não aula de português para o brasileiro. Qual o propósito da sua vida? Por exemplo, você fala meu corpo. Então, você não é o corpo. O corpo é algo que te pertence, um veículo. Então, você é a alma. Mas você fala minha alma. Então, também não é alma. Certa vez você é algo muito além do que isso? Não sei. Exatamente. Não precisa saber. Você tem que saber que nesse momento aqui, nesse veículo, nesse corpo, da união da alma e o corpo, você tem um propósito. Você está aqui para cumprir um propósito. No momento que acabou o propósito, você termina e passa para outro propósito. Seja no mundo espiritual ou voltando Ele está falando de no reencarnação. mundo físico também. Não tem problema. Mas toda a ideia é que nós estamos aqui para cumprir um propósito. Então, a morte faz parte disso. Quer chamar a morte? Aonde na Torá, Sim. tá? Na Bíblia, no Antigo Testamento está escrito, isso é uma coisa que eu ia falar, está escrito sobre reencarnação. É João 1:21. Nu saí da terra da barriga da minha mãe e não voltarei para lá. Mas de reencarnar? Não vou voltar para a barriga da mãe dele depois da morte? Como assim? De novo, não saí da barriga da minha mãe e não voltarei para lá. Então. Para renascer na barriga da mãe. Ele fala que não voltará. Ele voltará. Não saí da barriga da minha mãe e não voltará para lá. A tradução é errada, eu já vi a tradução, está errada. Eu não... A tradução é equivocada, fala não saí da terra da barriga da minha mãe e não voltarei para o túmulo. Mas essa está errada, porque em hebraico não está escrito isso. Está escrito, não saí da barriga da minha mãe e não voltarei para lá. É que a gente não tem nenhum episódio... Porque não é importante. Por isso que eu ia falar, que você está falando do propósito de vida, que Sim, eu creio que o propósito de vida é único e exclusivo para aquele corpo, ponto. Sim, mas terminou o corpo, você passa para o próximo. Para o próximo, não tem problema. O que acontece? A Torá, ela relata o que é importante. O que é agora? Nós temos vários livros, vários estudos sobre reencarnação de cabalistas, de vários grandes nomes, mas é fora do texto da Torá bíblico, porque a palavra Torá significa orientações, não Bíblia. Você não acha que o ser humano, quando a gente fala sobre reencarnação, o ser humano é sempre insaciável. Então, a gente sempre está buscando. Quando você fala que existe a possibilidade de uma reencarnação, você dá abertura. Eu sei que fala que é proibido. Não é proibido. As pessoas mexerem com espíritos e afins. Não, para fazer regressões, aí que eu tô chegando. Ah. Então, você não acha que quando você fala que existe a reencarnação, as pessoas vão querer saber vidas passadas, o que aconteceu, o que não aconteceu, e acabam indo para um lado... Na Torá, nós temos várias formas de saber. Okay? Mas a pergunta se a forma permitida ou a forma proibida. Okay? Temos isso. Agora, não tem problema a pessoa quer saber mais. Mas uma coisa que eu sempre tento explicar para as pessoas, eu posso te ensinar tudo. A pergunta, o que na prática isso vai te levar a fazer? Isso vai te levar para ser melhor? Isso vai te levar para realmente cumprir seu propósito ou apenas fugir? Porque muitas pessoas procuram esse mundo espiritual para fugir. Em vez de lidar... uma resposta, né? Ou fugir. Como saber o propósito Isso de alguém? eu tô justamente lendo um livro sobre propósito de vida. E falou que... Apontando para ele, vou fazer um merchan aqui, ó. Deixa eu... Pode falar. O primeiro capítulo fala que o nosso propósito não tem a ver com as nossas benfeitorias na Terra. Tudo que a gente está buscando, os nossos anseios, tem a ver com um plano cósmico que Deus tem para nossa vida. Ponto. Propósito de vida. Um dos segredos da posteridade judaica é descobrir seu propósito. Mas o propósito, é isso que eu vou te falar, o propósito meu é diferente do teu?
vou falar assim, nós, como dois judeus, nosso propósito, no geral, é igual. Individual, você como mulher, você tem sua vida, Bruna, eu sou como Dom Leon, minha vida, eu tenho minhas loucuras e você tem as suas. Então, individualmente, é diferente. Os dois, nós somos dois rodas que completam uma máquina inteira. Você tem seu papel e engrenagem. Mas eu vejo, pelo que eu estou estudando, o propósito não é algo individual. Ele é algo soberano, é algo que vem eu estou falando na forma judaica. Sim, divino. Sim, então divino. Deus criou você. É que Deus não está preocupado com a Bruna, nem está preocupado com o Leon. Ele está muito preocupado. Não, está preocupado sim, mas o propósito dele é muito maior do que a Bruna querer ser uma atriz de Hollywood. Só, é muito maior do que, entendeu? Do que um sonho. É muito maior. Né? Eu vou te falar uma coisa, Beto, você vai gostar de uma coisa um pouco profunda. Tá. Você gosta de falar de cabala, então vou falar um pouquinho de... Está escrito nos livros cabalísticos do Tânia, o Zohar, que Deus criou o mundo no pensamento. O pensamento, para ele, já é uma ação. Para nós é uma coisa espiritual, mas para ele é uma ação. Os livros cabalísticos falam que o pensamento dele é constante, a ação dele é constante. Da mesma forma que ele falou haja luz há 5.783 anos atrás, até hoje, haja luz está falado. Não é eco, é voz constante que não acaba. Essa é diferente de um Deus para nós. Não, pode falar. Não pode o raciocínio, porque eu espero que isso vai ajudar vocês a ter uma vida, e como que tenta ajudar muitas pessoas também. Imagina você gosta de alguém, ama a pessoa, e você fica sempre pensando nessa pessoa. Ele ocupa seu pensamento. Eu vou ser sinceros. Eu não penso 24 horas dos meus filhos. Eu não penso 24 horas da minha esposa. Eu tenho certeza que também as pessoas que você mais ama, você não pensa 24 horas nela. Os sábios falam, no momento que você está aqui, você existe, você tem uma existência, você tem esse individualismo, porque Deus, o Criador, ele pensa em você. Ele pensa em você 24 horas por dia, 7 horas por semana, 30 dias por mês. Ele observa a gente. Ele não observa, ele está preocupado. Bruna, eu quero você inteira, eu quero você cumprir a sua missão, é a coisa mais importante para mim. Ele fala a mesma coisa para mim, ele fala a mesma coisa para Beto. Por quê? Porque ele é Deus, ele pôs tudo, mas ele colocou você aqui porque você é a coisa mais importante para ele. Ele tem uma... Isso eu realmente acredito. Eu não discordo em momento nenhum. No momento assim, então, você, Bruna, você tem uma missão individual que só você pode cumprir. Eu não posso. Então, a missão é diferente do propósito. Entende o que eu quero dizer? Eu não vejo a diferença, né, Beda? Não sei. Vocês entendem o que eu quero falar? Assim, existe uma missão para cumprir o propósito. Eu acho que o propósito, você um pouco o achismo da Bruna, o propósito de Deus para as nossas vidas é sempre que a gente se assemelhe, tanto que ele nos criou a semelhança, imagem e semelhança dele. A gente se aproxime a ele. Então, a gente fazer boas ações. São duas coisas diferentes. Não. Ele já criou você. Mas a gente está trabalhando, senão a gente é evolutivo. Exatamente. Talvez esse é o seu problema. Agora, aonde você vai chegar, não tem nada a ver comigo nem com ninguém. Com certeza, por isso que eu te perguntei se o meu propósito é diferente do seu. Mas o que acontece? Nesse caso, que nós dois somos judeus, o mundo judaico faz parte da nossa missão. Como falar isso? Como... Uma sociedade, um grupo? Como grupo. Como brasileiro. Brasileiros têm uma missão como grupo, não só ganhar na Copa. Né? Sabe que em Israel, só aprendo parênteses, Israel está dividido, na Copa do Mundo, dividido em 3. Brasil, Argentina e Itália. Não sei porquê, não sei Itália. Qual. Itália, não sei. Eu sempre fui para o Brasil, não bati bem com os argentinos. Sim. Mas
Ele foi argentino. Né? Foda argentino? Aí não, pô. Não dá. Não dá, não. Mas voltando, temos os dois. Da mesma forma que você tem a direita e a esquerda, você tem a missão, propósito, assim, geral, fugir a palavra, mas você também na seu trabalho, a sua missão, seu propósito individual, trabalhar em si. E você acha que todo mundo que está aqui na Terra nasceu para ser bom? Já nasceu bom. Já nasceu Todo bom? mundo nasce bom. Ou nasceu ruim e se tornou bom? Não, nasceu bom e se entregou para o lado escuro da força. Eu vou te falar, existe uma palavra chamada, você vai explicar melhor do que ninguém, Dark side. do Yetzirará, que é o... Exatamente. Que é o lado ruim, é aquele Sim. diabinho que fica falando na orelhinha, é de uma forma mais Sabe que o infantil de Yetzirará, explicar. o mais incrível que você falou, quando você entende que o Yetzirará, uma inclinação, o lado negativo, é nada mais, nada menos de você mesmo. Então, é sua índole. Não, mas ele não é bem e nem mal. Ele é o quê? O que você faz dele. É Se um você cavalo, aceitar ele, é um ele fala- cachorro. Pode ser o melhor amigo do homem e pode ser também um cachorro de guerra, como os japoneses que criam o pitbull. Mas e se o Yetzirará fica falando para uma pessoa Uma coisa que eu vi deprimida? que cachorro, Se ele mata, entrega. se mata, se mata, se mata, Se se ele mata. entrega, ele é o que é. O que você deixa ele fazer. Quem é... Igual que eu vejo a pessoa levando o cachorro para passear. Aí você pergunta, quem leva aqui para passear? O cachorro. Levando o dono? Não, você, Ou você? você pode repreender ou aceitar o que ele te fala. Essas vozes que as pessoas ouvem no ouvido, é o quê? Não é o Yetzirará? De novo. Não é o você, diabinho? Vou você traduzir tem melhor. a escolha. Você tem a escolha. Se você entrega ou não. Toda a história humana, todas as shows, todas as histórias, todas as culturas lutando justamente sobre essa questão. A gente A quem luta você tem? diariamente para os contra o Óbvio, Yetzirará. porque você Toda tem hora. escolha. Animal Sim. não. Animal não tem escolha. Essa é a grande diferença entre o... Então você tem a escolha entre entregar os desejos, eu chamar desejos animalescos, ou falar, não, esse é o momento para mim talvez evoluir, puxar um ferro, falar, não, eu aguento o açúcar, eu aguento mais 5 minutos de sono, eu aguento. Ou também eu aguento xingar o cara, eu aguento não bater nos caras, não tem problema, mas é o trabalho que você faz individual com você. E você acha que é isso que molda o teu livre-arbítrio? Não, você não tem livre-arbítrio, você tem escolha. Mas isso não é o livre-arbítrio? Não, livre-arbítrio é que você está livre de arbitragem, das consequências. De escolher ou não? Você pode escolher entre bem e mal. Das consequências você não está livre. Mas você acha que o ser humano, a criança nasceu, ela nasce 100% boa? Sim. Problemas psicológicos. Eu já escutei umas histórias... Você está indo para os extremos. Eu já- Estou falando gerais. Eu já- Todos nós somos psicopatas de certo De ponto. grau alto. De O cara grau alto. o cara é ruim mesmo, de essência. Isso já é uma coisa que a pessoa, na verdade, ele perde a escolha. Que na Torá ele fala choté, uma pessoa traduzindo enlouquecido. Que na verdade essa pessoa já não está isento de escolher, ele não tem escolha. Por que Deus permitiu que esta pessoa passasse por isso? Se Deus é tão benevolente, é tão perfeito, por quê? Talvez a melhor Não era a coisa, sua imagem e semelhança? Não era pra Sim. ser perfeito? Não era pra ser bom? Por quê? porque talvez a melhor coisa que a alma dele tem que passar. Qual o motivo? Esse é o propósito dele? Então você acha que o sofrimento que a gente passa aqui na Terra é Não é Deus sofrimento, trabalhando não é pra gente? sofrimento, é escolha. Você escolhe se você vê isso como sofrimento ou não. Pergunta qualquer... Desculpa, eu não desejo Não, para pode ninguém. falar, pode falar. Mas eu não desejo para ninguém. Mas pergunta aquele país que tem um filho deficiente, ok? Se é um sofrimento ou não. Para os pais. E pra Pergunta, criança. a criança não tem escolha, ela não sente isso. Ok? O que eles vão falar para você A que criança essa... não percebe o sofrimento que ela passa? Não, porque ela não sabe outra coisa. Ela não é conhece, possível. ela tá falando Ela que não tem conhece. pagamento para... Se ela tem... Criança. A partir do momento que ela tem vivência com a sociedade, ela vê que ela é cadeirante, por exemplo, ela não consegue ter Ela o não- mínimo de Como o cego que mínimo de nunca possibilidade viu de cores,
Não, Como que peraí. é? O cego nunca viu cores. Você Então- acha que o cego não sofre em não poder Porque nem ele não imaginar sabe como outra é coisa. ver alguma coisa? Ele não sabe o que é. Exato, isso é um sofrimento. Ele não tem escolha para você, porque você está julgando pelas suas perspectivas. Mas Tá, ele também então, sofre, mas ele tem mais pergunte dificuldades pra que uma cego. pessoa De normal. novo, creio ele eu não que- tem ele tem as dificuldades dele, mas ele não tem escolha para não ser aquilo. Não, Então não, vamos- eu não tô falando que ele teve escolha. Não tô falando Eu isso, tô mas falando. existe o sofrimento. O sofrimento é sugestivo. Sofrimento é sugestivo. Da mesma forma que na academia o cara vai para sofrer. Ninguém gosta de ir na academia. Ninguém gosta puxar ferro. Mas Quem ele nunca tá pagou 6 meses e foi só optando. 2 semanas? Né? Não, Olha, Ramiro, mas veja bem, um cadeirante, por exemplo, ele vê o pessoal jogando bola no país do futebol, vendo os amigos se divertindo, ele não pode, ele não sofre. Eu não desejo para ninguém, mas ele tem a escolha. Se ele vai falar, oh, coitadinho de mim, eu estou sofrendo, fazer o melhor da situação que Deus deu para ele, porque essa é a melhor. Essa é a escolha que ele tem. Ele ter a escolha de não, tipo assim, não deixar o sofrimento corroer a alma dele Então é uma não é coisa, sofrimento. mas ele sofre. Não é sofrimento. Lógico que é. É sugestivo. Não. Você está julgando. Tá bom, não é possível. Então você tá porque- falando, peraí, então Isso você eu tá não consigo. falando. Não tem problema. Ao meu ver, não faz Um sentido. cadeirante não sofre. Exatamente. Você coloca seu ver. Não tem problema. Esse é que ele fala, lembra que ele voltar no início. Essa é a liberdade. Então ninguém sofre. Não. Depende se você escolhe sofrer. Ninguém Ou não? sofre, todo mundo só sofre por escolha. Sabe, os livros cabalísticos falam assim que quando a alma desce nesse mundo, ela vê toda a vida, todo os 120 que ela vai passar aqui. E o anjo pergunta a ela, você aceita ou não? Essa é a melhor coisa para você. Essa vida que você vai passar, a melhor coisa para você cumprir seu propósito divino. Você topa ou não? Ela assina sorrindo. Ela desce, ela escreve tudo. Tá, então peraí. E agora vem Então a pessoa chegou aqui sabendo de tudo aquilo. Eu estou falando de coisas espirituais. Você quer falar de prosperidade também? Não, Podemos depois. deixar Quero, vamos continuar nesse assunto aqui. Não, Vamos lá. sabe ver? Então, o que acontece? Está falando no ponto judaico, como a gente vê as coisas. Tá. E tem muito a ver com prosperidade. Porque se você conhecer um povo tão sofrido como o povo judeu, chegando aonde chegou hoje, porque a gente escolheu pegar o sofrimento e usar como Utilizar como alavancagem, alavanca. Mas sofreram. mas não ficou de vítimas. Não, Você tudo não bem. vai ver Não, mas campo Ninguém de... está falando Ninguém de tá falando vitimização. Mas Estamos esse é o falando apenas de sofrimento. sofrimento. Não, mas se você leva o sofrimento, talvez vamos fazer dois, a gente concorda, mas fala de coisa diferente. Assim, você está doendo. Ficar vitimizando por causa do sofrimento É ruim. é a escolha. Sim. Mas se você tem um lugar que define como sofrimento, não necessariamente você é uma vítima. Não necessariamente você está sofrendo. Entendeu? Então, algumas coisas eu até entendo. Faz sentido, mas... É que não é porque a pessoa não tá reclamando que ela não tá Não tá sofrendo. sofrendo. É Não, o não falei. sentimento. Não, de novo. A nossa alma grita. De novo. Essa é a escolha. Se você... Ninguém é você, tão frio ao ponto de simplesmente Não. bater o pé e falar, eu não vou sofrer Contrário. e já estou bem. Não existe. Eu vou te falar, sabe que hoje as pessoas que conseguem mais ajudar outras pessoas são as pessoas que recuperaram Porque passaram por dor e sofrimento. e que acontece, ficaram na vitimismo? Não. Ficaram na... Não, mas a gente não tá Mas falando de ninguém- você... é. Você pode Não, sofrer mas e tomar tem- uma atitude. Então, mas essa te levou à elevação. Tá. O que eu estou falando, retroativo, não é sofrimento. Pode que na hora você sofreu. Mas retroativo, não é o cima que te levou para crescer, Então não foi sofrimento. é uma coisa positiva. Tá, mas isso é alguma coisa que tá Se isso te durando levou- muito tempo. Então, assim, a pessoa, ela tá numa situação financeira, ela tá sofrendo, tem Algo família. você faz errado que tem que ser tratado. Se é, eu vejo, eu trabalho com pessoas, essa é uma coisa que é muito importante para mim, que eu trabalho com muitas pessoas com depressão. Acredito que é a maior doença que existe hoje É a no depressão. mundo. É mesmo. Entendeu? E, infelizmente, não mostraram para nós os números de tantas pessoas que suicidaram nos últimos 2 anos. Sabe por quê? Então, eu trabalho muito com isso. E eu vejo isso literalmente. Quando uma pessoa se coloca o sofrimento como autodefinição, ok? Ela vira aquilo. Tudo é sofrimento. Ela vira o próprio sofrimento.
Mas quando uma pessoa consegue entender que o cenário que você foi colocado é apenas o cenário. Se nós somos criados na imagem e semelhança de Deus, significa que nós também temos o poder de criar. Okay? Criar o próximo cenário. Não que você vai deixar de ser cadeirante, mas se isso vai ser a definição... O teu pilar vai ser pior. Ou isso vai ser sua ferramenta para fazer esse mundo melhor. Eu concordo com você. A pessoa pode usar isso para alavancar a sua vida. Então não é sofrimento. Mas aí que vem o papo. Se ele já sofreu por esse motivo em algum momento, é sofrimento. Mas a pessoa não pode... Não, a definição de sofrimento para você é e diferente a pessoa não do que pode é. estar buscando... A gente pensa parecido, mas de forma diferente. Eu entendi. Não. Eu vou te falar que a gente pensa igual. Sua definição de sofrimento... Desculpa a pergunta, você tem quantos anos? 24. Por isso. Mas então, eu acho que a pessoa pode estar sofrendo, a alma dela está gritando e mesmo assim trabalhar. Com todo respeito, com 24 anos, ok? Muito jovem. Não sabia. Okay, eu, com 24 anos, acabei de formar na faculdade, recém saído do exército. Tá. Ok? Hoje, com 60 anos... Tô brincando, não tenho 60 anos, não. Não é bobo, não é, cara? No momento eu acreditei, eu fiquei encerrado. Não, eu ouvi a cara dele, uau, tá bem para 60 anos. Não. 43, tem quase 20 anos de diferença. E eu não sabia nem 10% do que eu sei hoje. Sem dúvida, eu sei que eu tenho muito a aprender. Pronto. Não, eu entendo, agora, eu falei por mim, agora eu entendo a sua posição. Eu achei que eu sou, cara, tudo valente, tudo, eu vou conquistar o mundo, aí o mundo, que sofrimento, aí você levanta de novo, aí de novo. Cara, eu quebrei tantas vezes que eu já esqueci quando eu quebrei financeiramente. E nenhuma dessas vezes você usou isso, você não adotou a palavra sofrimento para esse tipo de coisa? Não, porque eu podia pegar a passagem, voltar para Israel, para casa dos pais. Eu não tenho, sabe, eu cresci em uma família bem de vida, casa muito bem, a minha família, meus pais são bem de vida, nunca tinha sofrimento. Horácio, era muito mais fácil. Isso é uma situação que a gente não consegue mudar. Que a gente depende única e exclusivamente das mãos do Todo-Poderoso. Você não pode sofrer? Você... Uma doença ou alguma coisa assim, eu não consigo... Olha o que você falou. Se depende só dele, como você sofre? Mas por isso que a gente fala descansa no Senhor, né? Porque tem que... Não, a gente não fala isso porque não somos judeus. Mas os crentes falam. Você pode falar o que eles quiserem. Mas eu não tenho nada a ver com isso. A gente não descansa. Mas você faz o quê? Você só fica esperando. Você já escutou sobre os palhaços que vão nos hospitais visitar? Sim. Por que isso? Para alegrar as crianças. Por quê? Para fazer elas se sentirem bem. Um momento... Porque descobriram cientificamente que mentalidade positiva, alegria, acelera a cura. Certo, sem dúvida. Isso é cientificamente provado. Agora, você pode... Se depende de Hashem, o que depende de mim, eu vou fazer o máximo. E se não depende de mim... Você precisa esquecer. Não esquecer, mas o que eu tenho a ver que preocupar com isso? Eu vou decidir para ele. O que depende dele, graças a Deus, ele sabe o que ele faz. Ele não precisa preocupar. Entendeu? Eu vou mudar o governo, eu vou mudar a política. Não depende de promessas, mim. O que depende de mim. Existem promessas que Deus fez ele não faz. Sim, deixa ele fazer, cumprir dele. Você está cumprindo a sua parte da promessa. Mas então você pode sofrer enquanto você aguarda. Se você põe a mão no fogo, vai queimar? Sim. Mas a sua mãe fala para você, minha filha, não coloca a mão no fogo. Não seja besta. Aí você coloca. Que sofrimento. Deus fez isso? Não. Eu não acho que Deus cria uma situação para a gente sofrer. Eu acho que a gente é muito ansioso. E a gente é ansioso e fica querendo que aconteça logo. Tá bom. Mas tem vários eventos que acontecem na vida das pessoas que causam sofrimento e não é por causa 99,99% das coisas que acontecem na sua vida não depende de você. Não, isso 99,99%. Mas tem muita O que depende de você, a única coisa que está vendo... Vários imprevistos acontecem na vida de várias pessoas e não é culpa da pessoa. Com certeza. O que depende de você e como você lida com isso. Sem dúvida. Aí que é a sua escolha. Mas eu ainda não consigo entender a parte do, não tem sofrimento. Como você escolhe. A gente está falando sobre o sofrimento humano e o sofrimento animal.
O animal que sofre. Eu não tô falando da carne kasher, que o animal falece sem dor e tal. Mas Sacrifício. Que problema com o sacrifício? Por que Deus fez com que os animais sentissem dor? Porque Qual a nós necessidade disso? saber também de tratar bem os animais. Mas não tem... o judaísmo não pratica sacrifício? Ah, mas Hoje existem não outras temos tribos. templo. Não pratica mais. Enquanto não tem o templo, nós estamos proibidos de fazer sacrifícios fora do templo. Enquanto não tem o tempo. Exatamente. Agora, o abate kasher, o que a gente faz, o abate kasher, não há nem dor, nem sofrimento para o animal. Mas existem outras tribos, né? Existem outras Tá, vamos supor religiões. outras Não estou religiões. falando... Você convida eles e pergunta a eles. Não, e eu falo Não, mas é que sobre não o existe judaísmo. só o judeu. Eu quero saber o que Eu Deus falei. fala. Deus fala, então, a vaca Pra então, você. que vai morrer para o judeu não vai sofrer. A vaca que morre para o goi vai Por que sofrer. ele tem que matar ela dessa forma, então? Porque ele não foi criado dessa forma. Ele não é uma segue. falha nossa que a gente não ensina isso. Entendeu? Os animais Ele- sentem dores na natureza quando eles estão, enfim, caçando. Instinto. Instinto do animal é preservar a Mas vida. por que sentir a dor, então? Porque esse é o instinto animal. Mas por que sentir a dor? Não causar. Porque existe a dor. Por que a dor? Porque Por que o existe a dor sofrimento? do- É isso do que a gente está animal. tentando Não, entender. dor não é sofrimento. Na medicina chinesa, Sentimento ou físico? na medicina um dos dois. chinesa, na medicina chinesa, a dor é sinal de vida. Quando você sente dor, você está vivo. Porque você tem alguma coisa que está mexendo. Alguma coisa que tem que ou tratar, o corpo está mandando sinal. Na medicina chinesa, não o povo judeu, outro povo milenar. Fala, a dor é um sinal de vida. Você sente a dor? Ótimo, mexe. Resolve. Você quer ficar ali lamentando? Tem aquela história com o cara morando no interior e ele passa... na rua, todo de manhã ele vê um cachorro do cara sentado aqui, sabe, na calçada, assim, um cachorrinho, Então, passou um dia, 2 dias, 3, uma semana o cachorro no mesmo lugar, Aí ele vai ter que perguntar ao dono o que acontece. Ele bate, sai no interior, faz assim, não tem campainha. Aí o dono sai e perguntou, cara, eu estou aqui, seu vizinho, mas eu estou vendo uma semana seu cachorro aqui fica chorando, o que ele tem? Você, alguma ajuda? Sim. O dono olha e fala, lá tem um prego que sai do chão, o cachorro está sentado em cima. Então por que ele não levanta? Pode ser que não dói suficiente. Tá bom. Esse ditado eu já ouvi de várias outras formas também. Ok. Então, a dor é para você começar. Você está indo na direção errada. Conserta. Tá bom. Você quer ficar sofrendo? Põe a mão no fogo. Tá bom. Continua. Aí quando um animal, por exemplo, caça outro e causa uma morte dolorosa porque não chegou a matar na primeira... Não, essa é a lei da natureza. Essa é a lei da natureza, mas Deus criou os animais. Eles estão sentindo dores de formas frias, Quem horríveis. diz que sente dor? O quê? Animal não sente dor? Eles têm terminação nervosa. É lógico que sente dor. Quem diz? Ciência? Eu estou cedo. Então, estou provocando. Com todo respeito, Estou provocando. ciência. Ciência. Árvores não sentem dor. A mesma ciência que fala que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem. Isso a mesma é científico. ciência. Científico. Não é científico. Rabino, é científico. Homem não pode ser Uma mulher. pequena porcentagem tem escolha de Homem de pode colocar isso engravidar? assim. Homem pode engravidar? Não. Não, pronto, homem não pode ser mulher. Sentimento. Cientificamente. Ele se sente como uma mulher. Eu me sinto agora imperador do universo e você vai me tratar dessa forma. Diferente. Não, é o Rabino, sentimento. É totalmente diferente. Não. Sentimento. É totalmente diferente. Sentimento. Eu me sinto. O que é que eu provo para Sentimento você? de ser o imperador do universo é totalmente diferente de uma pessoa que nasceu num corpo e se sente Mas fora eu dele, nasci de para a outra família imperial de uma galáxia e você tem que me tratar forma. desse jeito. Você acha que uma pessoa que tem disforia de gênero não sofre quando sente realmente que nasceu no corpo errado? Eu vou te perguntar uma coisa. Sabe que o maior índice de suicídios é nos transgêneros? Sim, senhor. Eu vou te falar por quê. Porque eles insistem continuar na dor, continuar na onde que está sofrendo, aonde que está errado. E hoje, quando a gente tem uma forma de ajudar essas pessoas, o senhor ainda Continuam índice de suicídio mais alto de qualquer outro grupo da sociedade, não por ser perseguidos. Na minha família tem uma pessoa trans, era homem, se tornou mulher. Ela não é perseguida e ela deixou de sofrer. A gente ajudou. Ok? E Então, exatamente. E por que não pode concordar que esse tipo de pessoa eu tem não tenho disforia? problema.
Pode viver como você quiser. Não, eu já entendi que pode viver como você quiser. Ótimo. Eu não consigo entender a forma do não existe, não é, e etc. Porque Esse homem tipo é homem, mulher é mulher. Você pode viver como você quiser, mas você não vai mudar o macho e fêmea os criam. Então, segundo a tua visão, a ciência Não a minha visão. comprova. Não a minha visão. Cientistas formados, especialistas na área, ok? Por que a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia pararam de fazer tratamento de mudança de gênero? Por lei. Por lei. Por lei, pararam, porque... Outra sociedade. É uma diferente. sociedade avançadíssimas Em algumas do mundo. questões, economicamente, por exemplo. Economicamente, problema A nenhum. Dinamarca, economicamente, é bem avançada. Exatamente. Claro. Então, qual é o problema? Eles pararam por ler porque viram o estrago que estavam isso fazendo. faz nas pessoas. Tudo bem. E, por exemplo, fazer uma cirurgia... Não eu estou falando, não o Rabino Dorleon. Fazer uma cirurgia de mudança de gênero em crianças, eu também não concordo. Entendeu? Esse tipo de coisa. Uso hormonal muito cedo e etc. Agora, você tem uma pessoa com 16 anos de idade, já passando por isso, com esse, como o senhor disse, problema mental, essa disforia de gênero, ela ter o direito de fazer isso não é maléfico, é bom pra ela. Ótimo. Sai do sofrimento. De novo. O que é bom para o corpo... E aí uma lei de um governo você é o corpo ou vai você proibir ama? a pessoa de viver a vida dela, de fazer o que ela quer na Aonde vida dela. proibido? Ué, se você disse que na Dinamarca não pode mais fazer... Não podem fazer em crianças... Não, aí tudo bem, você não tinha dito crianças. Desculpa, em Não, crianças, tudo bem. mas aqui, ainda no Brasil, nos Estados Unidos, Tá. promovem fazer em crianças Eu não concordo em fazer em crianças. contra a permissão dos pais. Eu não concordo em fazer em crianças. Exatamente o que a Acho gente estava criança falando. não sabe nada ainda. Exatamente o que a gente estava falando. Não quero você impõe as suas crenças sobre eu, sobre mim. Esse. Agora, essa já é outra discussão. Tá. Você acha que você é o corpo, então você vai fazer tudo o que o corpo quer. Ah, eu me sinto mulher, então eu vou deformar meu corpo para me sentir melhor, mas é o corpo. Nós não somos corpos. No momento que você vai morrer e vai ser enterrado, 100 anos daqui vão achar esqueleto de homem, não esqueleto de mulher. Isso é cientificamente. Ninguém vai abrir, aqui o transgênero. Não. Aqui o homem, esqueleto de um homem. Dói para alguém escutar isso, desculpa, mas você quer ciência, essa é a ciência. Tá. Agora, de novo, a gente debate ideias, não pessoas. Tá. Okay? Eu não tenho problema nenhum. Sentar, conversar, beber, fazer, sabe? Não tem problema nenhum com a pessoa. As suas ideias eu posso discutir até a morte. Tá, sem dúvida. Da mesma forma que você tem o direito de debater as minhas ideias até quando você quiser. Tá, então eu concordo Essa é a com você liberdade. nessa questão do vamos descobrir o esqueleto, vai ser de homem, vai ser de mulher. Só que mentalmente, a gente falando de... Mas não é tirando o físico... Se mentalmente, então por que precisa mudar o corpo? Calma. Tirando... Porque é assim que o mental Mas, se sente. se é o mentalmente... Tirando o físico, eu entendo... Tipo assim, Pronto. tirando o físico, que eu entendi já o seu raciocínio, ao meu ver é de outra maneira. Sem problema. Me diz uma coisa. Você acha que por causa desse tipo de tratamento, de visão que o judaísmo... Acho que a maioria dos judeus devem pensar assim, eu não sei, estou, sim, supondo, tá? Não consegue mais... Tá deixando o progressismo avançar na humanidade? Porque é isso que tá acontecendo. Tá avançando, você querendo ou não, gostando ou não. Não, tá avançando. Senão não estaria dando essa discussão toda. Pode ser lento, mas tá avançando. Exatamente ao contrário. Estava avançando. Desacelerou. Por quê? Porque as pessoas despertaram. Despertaram. No momento que você quer impor as suas crenças, a sua liberdade, minha forma de viver, fazendo eu de demônio, enquanto eu não interfere em nada na sua vida, o judeu religioso atrapalha o cara a fazer parada gay? Creio eu que nada. Exatamente. Tá. A gente faz questão de não passar perto, porque não quero me meter, não quero viver isso, não é minha vida. Okay? Agora, se é mentalmente a pessoa assim, vive com sua mente tranquila. Porque toda essa transformação física, essa é outra questão. Mas é que eu sempre falei para você, o mundo judaico, okay, nós servimos a Hashem, Deus, a Torá. Se a Torá permite, nenhum homem vai mudar isso. Se a Torá proíbe, nenhum homem vai mudar isso. Não importa que
com todo respeito, o mundo woke, no judaico, progressista, pensa, eu não sirvo o homem. Okay? Da mesma forma, estou falando, você vive sua vida. Se você acha certo ou não, a escolha é tua. As consequências também. No momento que você vai na minha casa e impõe isso acima de mim e da minha família, nós vamos ter problemas. Só isso. Essa é a liberdade. Eu não tenho problema nenhum você viver com sua vida. Okay? Eu vou te falar mais ainda. Se um cara trans é um bom profissional, vou contratar ele como um bom profissional, mas não me importa o que ele faz na vida dele. Era isso que eu queria entender. Mas essa é a questão. Fizeram, imagina, os conservadores, as famílias héteras, de demônios. Não, isso eu concordo com você. Realmente tem essa... Mas isso que fizeram da gente. Mas também antigamente, você pode ver pesquisas, vídeos na televisão, entrevistas com várias pessoas, e o pessoal falava em fuzilar gay, matar gay. Aonde no mundo judaico... Não falei do judaísmo. Mas isso eu tô falando. Não, eu tô falando no mundo. Então, assim, essas pessoas até hoje você vai em Gaza, eles penduram gays no... no Irã, acaba um mês atrás. Essas pessoas também sofreram, acho que eu posso dizer isso, né? Passaram por problemas durante décadas sobre a sua sexualidade e hoje tentam impor mais por uma autodefesa do que por um ataque. Eu vou falar uma coisa. Tem pessoas que são extremistas, Sabe o que mas, acontece? Né? Não Sabe o é que todo mundo. acontece? Uma Vou te coisa... colocar um pouco de água. Obrigado. Sabe uma coisa interessante? Você quer? Não, obrigado, Bruno. Homossexualidade, isso vai surpreender você. Homossexualidade no judaísmo não é proibido. Não é proibido? Essa Nossa, é uma novidade. olha lá, o que a gente ouviu ali. Pode aumentar o som dele? Faz de novo. Faz de novo. Homossexualidade é um cenário que você nasce com ele. O que é proibido é a prática. Porra, mas desculpa lá. Eu vou lavar a boca com sabão, você falou com a rabino aqui. Nossa! Okay. Desculpa, mas não. O que acontece? Explica isso melhor pra gente, calma aí. Uma pessoa nasce, como a gente falou, de um propósito. Pode ser o propósito dele lutar contra uma tendência dele, ok? Para, em vez de fazer o que Deus proibiu, fazer o que é permitido. Então, o que acontece? Ele já nasce com essa tendência? Pode ser. A gente não discute isso. Mas ele pode ficar sem casar. Mas ele tem a escolha de não praticar. Ele tem a escolha, esse é indiscutível. Onde diz na Torá que é proibido fazer o homossexualismo? Não está escrito. Está escrito a prática. Levíticos Levíticos. Só tô Então, tirando. Levíticos, o ato. Tanto como em animal também é proibido. No Islã é permitido. No Islã é permitido o quê? Sexo com animal. Cri. Ué? Vamos voltar. Vamos falar do Apocalipse. Eu vou mudar um pouquinho de Vamos falar do assunto. Apocalipse aqui. Mas se você fala para mim, o mundo de amor é amor, ué? Qual é o problema? Agora eu vou jogar bomba. Qual é o problema o cara fazer amor com animal? Qual a diferença? A não ser você entende, ok? Eu estou jogando bombas hoje direto. Bagulho horrível, cara. O que acontece? Você tem que entender uma coisa. A relação sexual no judaísmo é totalmente diferente de todas as visões que até hoje eu vi, porque uma relação sexual no judaísmo é o momento mais sagrado entre homem e mulher. O corpo da mulher, ok? É uma energia de receptor, recipiente. Portanto, que ela recebe, ela que cria o filho, ela tem todas as formas de receber. Coração de mulher. Você nunca escutou coração de pai, né? Normalmente o pessoal fala que homem não tem coração. Tem isso também. Mas o homem, porque o homem ele tem a energia de influenciador. Okay? Você vai ver um circuito positivo ou negativo, não bem e mal. Okay? Um circuito completo. Se dois influenciadores ou dois receptores se encontram, querendo ou não, espiritualmente, tem curto-circuito. Tá. Okay? Tem que achar forma que consegue completar um circuito da forma que foi criado. O corpo físico é apenas um veículo, um recipiente para o espiritual. Você mesmo fala, você não é o corpo. Você é muito mais do que isso. O Rebbe de Lubavitch, ele fala assim,
Apesar que o mundo acha que nós somos seres físicos com experiências espirituais, eu vou dizer que nós somos seres espirituais com experiências físicas. Tá. Leva isso com você. Entendi. Vou tirar uma dúvida que você falou sobre Deixa ela atos perguntar um sexuais. pouquinho. Não, eu deixei o circo pegar fogo um pouco. Pode falar. Sobre atos sexuais. Qual a visão, com tanta modernidade científica, do judaísmo com fertilização in vitro, inseminação artificial? Nossa, Pode, não pode? Pode ter uma formas corretas a fazer. Eu tenho um amigo meu que aqui no Brasil mesmo, religiosos, rabinos, não conseguem engravidar, fizeram inseminação artificial. Então já está mais moderno isso. Se faz da forma correta, ok? Não tem problema nenhum. Porque tem que ter uma guia é Não, alguém que acompanha para fazer, só se for. Não é pornografia, por amor de Deus. Porque eu fico pensando nisso. Não. O que acontece? A gente não pode jogar sêmen em vão. Então tem que ser uma forma de coletar o sêmen sem Nossa, ser... mas é impossível. Sem ser... É complicado, mas não é impossível. Tá, agora eu vou te perguntar. Uma mulher que não consegue produzir óvulos. Sim. A mulher, ela é considerada... A nossa religião é matriarcal, certo? Ou seja, nós somos judeus porque nascemos de um ventre judaico. De uma mãe judia, exatamente. E se a mulher não consegue produzir óvulos e ela recebe a doação de um óvulo que não é judeu? O filho é judeu ou não? Sim, porque é ventre. Tá, Na vai barriga de estar aluguel valendo. é a mesma história. Não, barriga de aluguel é outra coisa. E se o marido não consegue, o espermatozoide dele não consegue chegar lá fertilidade é e baixa, a né? doação... Tem um problema porque o banco de sêmen, todo o sêmen em vão. Então, Não, tudo bem. Mas uma família que é judia, ela quer receber o sêmen de uma pessoa que não é judia. O filho é judeu ou não? Porque a mãe é judia. Mas não de pai e mãe. Não, mas a mãe, o que define é a mãe. Tudo bem, mas aí ele não vai ter tribo. Porque também tem... Entende o que quero dizer? Assim, é uma meia parte. A mãe define. Tá. A mãe define. É convertido também. Se você adotar também uma criança, qual é o momento que ela se torna judia? Ela não se torna judia. Ela tem não que sei se fazer... ele faz a conversão. Tá. Eu não sei se ela é judia. Não, Você não é. adota uma criança não judaica, Sim. judia, ela tem que fazer a conversão. Tá. Por espontânea vontade dela. Então, a partir de uma idade... Jamais. Não tem como, primeira coisa, não tem como forçar a espiritualidade. O povo judeu é mais experiente disso do que... Mas e se a pessoa quiser adotar e ela é religiosa, ou seja, ela é ortodoxa, ela pode adotar ou não? Eu conheço várias famílias, em Israel é mais comum, que porque lá tem órfãos judeus. E aqui Pode no adotar. Brasil? Tá. Não tem. Baruch Hashem que não tem. Estados Unidos tem, Israel tem, infelizmente. Sim. Então, eu conheço uma família aqui que adotou uma criança nos Estados Unidos. Sim. E adotou ela, porque era uma criança judia. Adotaram ela, está vivendo aqui com a família, tem tudo de boi do melão. Não, tem uma tudo família bem. pode dar. E Aliás, a adoção, talvez um dos maiores atos de bondade que alguém pode fazer. sim, é resgatar Porque uma você não pessoa. está obrigado, você realmente está dando o que você podia dar para os seus filhos, você dá para alguém estranho, Sim. literalmente. E o que o já movendo nesse assunto, né? O que o judaísmo fala sobre aborto? Existe alguma possibilidade? A pessoa foi estuprada, ela pode abortar? A única vez que é permitido abortar é caso o feto causando risco de vida para a mãe. Tá. Então a mãe sempre em primeiro lugar. Sim. Então, se a sua mulher foi estuprada, ela é obrigada a ficar com... Ela não é obrigada a ficar, mas dá para adoção. Tem muitas famílias que vão adotar essa criança. Ela não tem culpa. Sim. Nem a mãe, nem a criança. Você não faz duas coisas erradas para fazer um certo. É difícil, não é fácil, eu sei. Eu não estou julgando ninguém, não quero nem estar nesse estado. Mas a lei é seca. Se você vai começar a colocar emoção em tudo, não vai para lugar nenhum. Mas se a lei é seca, é igual para todo mundo, temos que entender. E, no final de contas, vai dar certo. Porque a lei faz tudo para dar certo para todos. Não pode, a emoção você usa como combustível, não como objetivo. Você sabe um pouco sobre metaverso?
Prefiro não saber. O assunto foi Não, de 0 a 100 aqui, a né? gente tem que ser ligeiros. Uau, aqui. Ravi, você acha que futuramente pode ser que se torne o futuro, né? Você acha que não? Ou vai ser mais do que um jogo? Jogo mesmo. É jogo? Não tem nada, não substituição para o contato humano. Mas dá pra ser judeu dentro do metaverso? Se o judeu comer porco no metaverso, tem algum problema? Ele vai queimar no inferno do metaverso. Só no inferno virtual. Sabe? O ser humano quer brincar de Deus, não deu certo, né? Você quer realmente viver a vida ou fugir? É uma forma de escapar, né? De fugir, de... Em vez de, como fala no livro, você tem que confrontar seu cachorro. Já assistiu Sword Art Online? Sword Art Online? Não. Tem que assistir. É sobre isso. Acho que você vai Eu gosto da Matrix. Matrix. Eu sou fã... Mas é filme, aqui Sword Art Online é anime, mas... Sim, eu sou fã do conceitos iniciais da Matrix. Depois não... Nossa, a gente vai entrar aqui num assunto legal depois. O último... Foi péssimo. Não, o último, para mim, completou o primeiro. O resto, no meio, era perda de tempo. né? É perda de tempo. Matrix Revolution. Nossa. Não, se fosse só os dois primeiros, o primeiro e o último, Tava bom. ótimo. No meio que... E você acha que o mundo está caminhando? Eu te fiz essa pergunta e vou fazer agora. A gente está caminhando para um Star Wars ou Mad Max? Nenhum dos dois. Nossa, legal. É verdade que você tinha comentado no início, né? Antes da gente gravar. Nenhum dos dois. Nós estamos indo para uma despertar espiritual elevado que vai trazer esse mundo para uma revelação divina, conforme foi programado desde o início. O levantamento do mal que a gente está vendo, porque o mundo foi criado em equilíbrio. Está falando assim, Bereshit bara Elohim. Deus criou no início. A palavra criou em hebraico, bara, significa também saúde, a mesma raiz. O mundo foi criado equilibrado. Se o mal sobe, o bem também tem que subir. Se o bem sobe, o mal também. Isso o que acontece? Quanto tempo a escuridão consegue aguentar a luz? Em um certo momento, vai se perder a escuridão. Rabino, então você não acha que a humanidade vai se autodestruir, por exemplo? Não vai chegar num... Não, porque não depende da humanidade. Tá, mas quando o Messias Não, chegar... tá, tirando... Digamos assim, aí vai levar... O que vai acontecer? Chegar assim, no judaísmo, o Mashiach não vai chegar. Não, Nós vamos chegar lá. Uhum. Nós vamos chegar lá. Tá. Cada um de nós é responsável em trazer o despertar, trazer a luz ao mundo. Nunca na história, okay, o ser humano tinha tanta liberdade, lado bom, lado negativo. Podia fazer coisas boas, coisas ruins. Sabe por que notícias são notícias? Porque são coisas raras que acontecem. As coisas boas... Não passam. Porque não é raro. Você se fica surpreendido com o quê? Uau, como que ele fez isso? Porque você sabe que no seu mundo não acontece isso. Então a mídia, ela pega o que é raro, o que é o extremo, e coloca como centro. Mas não é. O que realmente acontece no mundo, querendo ou não, o mundo está indo para muito melhor. Eu vou provar para você uma coisa interessante. Isso é uma coisa quantitativa, você está falando, né? O que é raro... Cumulativa. Não, mas eu digo assim, eu entendo que acontecem mais episódios bons do que episódios ruins. Tanto não é episódios, o bom é constante. Os episódios isolados são os ruins. Entendeu? O mundo, o ser humano, a consciência humana, antigamente... A nossa discussão ia sair na porrada. Eu sou da paz, eu sou da paz. Duelo. Não, porque hoje o ser humano evoluiu. Nós hoje sabemos que na fala podemos resolver tudo. Antigamente, o cara chamou, espera no final da escola. Não, eu vou... Te pego na saída. É isso, por aí. Hoje não, hoje o quê? Vou te processar. Hoje tudo assim, fez direito. Mas o processo demora muito aqui no Brasil. Isso que eu por isso, vale mais a pena pegar uns tapas. por isso você faz várias. Brincadeira. Sabe o que dói? Você falou de sofrimento? Sofre mais no bolso do que no queixo. Sem dúvida. Conta do Messias, então. Você está falando que a gente vai chegar no Messias. A gente vai... A era messiânica, Mashiach, o que a gente fala Mashiach, é um dos sinais da era messiânica. Mashiach no judaísmo
não é Deus. É um descendente, um rei do povo judeu, descendente da casa de Davi, um rabino justo, nato de pai e mãe, um descendente direto do rei Davi. Mas vai ser pessoa física? Fisicamente, nesse mundo, o mundo, sabe, o paraíso, nosso espaço está aqui. O propósito da criação no judaísmo é esse mundo. Esse mundo que os mortos vão ressuscitar. Esse mundo que nós vamos ter tudo de bom e do melhor. Okay? Eu sou mais no Star Wars, eu sou mais do Star Trek. Eu sou Trek. Né? Você vê que o mundo, na época, como eu falei, mais avançado, não tem mais fome, não tem mais... De uma certa forma, eles mesmos falam, tipo, o ser humano evoluiu, conseguiu achar respostas para tudo. Mas essa evolução, querendo ou não, a gente está vivendo esse momento. O ser humano está procurando respostas para os sofrimentos. E quem vai ser salvo? Não se trata de salvo. Quem vai estar aqui na era messiânica? Todos que merecem. O que é merecimento? Quem cumprir seu propósito. E cada um vai receber... Independente da sua religião... Se você cumpriu o que você veio aqui para cumprir, você vai ter a sua parte, você vai ter a sua recompensa conforme você cumprir a sua parte. E para você descobrir qual que é o seu propósito, leia o livro do... Rabino. Não pode esquecer disso Tá também. vendo? A energia judaica já passou. Já tá uma sondando. osmosa aqui. Rabino, você pode explicar pra gente... eu sei que tem algumas modalidades de judaísmo, né? Tem Anusim, etc. Linhas diferentes, né? Linhas. A lei é uma só para todas? Como Sim. funciona? O que acontece? A lei judaica é igual para todos os judeus. Tá. Mas... Veja bem, né? O porém... Não tem? Mas é o que a gente Qual que é a falou. diferença, então? Não existe mais. As tradições e os costumes valem às vezes... Diferente. Não vale mais do que a lei. A lei, por exemplo, o meu tefilim, por exemplo, todo judeu homem tem que cobrir a cabeça. Judeu. Ok? Se a sua é branca, preta, isso, aquilo, não importa, cobre a cabeça. Okay? Essa aqui muda costumes. Todo judeu tem que comer kasher. Nenhum judeu tem costume na família comer pouco. Tá, mas você acha que existem algumas leis que são mais fortes do que outras? Mais importantes do que outras? Alguma dessas linhas do judaísmo acaba passando? Depende do ciclo do ano. Por exemplo, agora, Pesach não é importante. Não, tudo bem. Agora, Yom Kippur não é importante. Agora é importante... São as festas judaicas. Agora, por exemplo, é o início do mês judaico. Então, as leis do mês judaico que é importante agora. Eu vou te fazer esse comentário porque, como eu falei, eu como judia observo que algumas sinagogas, algumas linhas de pensamento são completamente diferentes uma das outras. Como a gente falou antes da entrevista, que tem a Páscoa judaica e os judeus de uma linha não comem arroz. Eu falei Páscoa para a pessoa entender. Não comem arroz e outros comem. Sim. Entendeu? Não, mas o que acontece? Essa questão, de novo, esse entra no costumes. Sim. A lei não comer o trigo que fermenta. Arroz, ok? É costume. Okay? Dos faradim, também dos marroquinos. Minha mãe não comia arroz. São coisas que eu observei ao longo da minha vida. Mas nenhum judeu vai falar para você que agora pode comer... eu entendo o que você quis dizer. Eu estou falando assim... são costumes. Em tal linha de pensamento X, eu vejo que é mais importante. Eu vou te falar uma coisa. A família dos seus pais e os seus primos têm as mesmas coisas... Até parecidos, e tem coisa diferente. Mas é a mesma família. Sim. Eu estou falando que na mesma religião... São costumes conforme as localidades. Na mesma religião... A lei é a mesma... A lei seco é igual para todo mundo. Sim, mas eu vejo que assim, na sinagoga Y, eles é melhor que para a pessoa que frequenta, coma kasher e não cumpra Shabat. E na sinagoga X é melhor que se faça tudo. Entendeu? Eu acho que tem umas sinagogas que aceitam mais do que outras. Você mistura as coisas. A lei é igual para todo mundo. Se uma sinagoga fala que pode violar a lei... Não falei que pode, falei que aceita. Tem problema. De novo, a lei é igual para todo mundo. Como você fala, a pessoa sabe o que ela faz. Exatamente. Mas, de novo, você não quer ir lá, não vai lá. A lei é igual.
A lei não muda. É que eu vejo que desde a minha juventude, as sinagogas tiveram que se atualizar, maquiar um pouco as leis para poder atrair os jovens. Então elas não Olha, eu acredito que a gente frequentou os mesmos lugares na nossa juventude, Espaço K e tudo. Exatamente. Espaço K não maquiou nada. Não, mas ele aceita. Isso que eu quero... Claro, para quê? Para as pessoas conhecerem a lei. Tá. Para conhecer o judaísmo, que não contaram para nós na nossa juventude. É só um chamariz. Então não é proibição mais, é recomendação. Não. A lei é fixo, não mudou. Não, tá, a lei é fixa, mas as sinagogas, é isso? Não, elas recomendam agora que você faça... Não é diferente. Ele não recomenda, mas assim, ela fala assim, ó, a gente frequenta... acontece? Você frequenta a sinagoga A e eu frequento a B. Então, a minha sinagoga fala que tudo... Não é que tá certo, ele não vai falar se tá certo ou errado, mas eles me aceitam se eu comer kasher e cumprir Shabbat. Na sua, se você também vou aceitar. Mas se ele só fizer kasher, tudo bem, é o que ele consegue. Aqui a questão de aceitar ou não também é diferente, porque no mundo Chabad, todo judeu... Eu acho que o Chabad... Exatamente. Entendeu? Eu acho que o Chabad é uma linha de pensamento, que é o que mais... É mais de braço agrega. Porque você tem que entender a história do Chabad. O Chabad é uma linha racídica que foi criada há 300 anos atrás. 250, 300 anos atrás. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo judaico estava literalmente destruído, okay? Um rabino, o novo líder do movimento Chabad, o Rebbe de Lubavitch, decidiu que não é o fim do mundo, que dá para renascer, dá para crescer, dá para recomeçar. E ele mandou emissários dele para o mundo inteiro, porque tem mais de 5.000 centros de Chabad o mundo inteiro, para atender a necessidade do povo judeu. Nunca forçamos nada, mas sim ajudar as comunidades, ajudar os judeus. Também quando eu cheguei no Brasil, eu morei em Belo Horizonte. Não sabia, sabe? A única coisa que eu sabia, onde que é o Bet Chabad, o Sinagoga Chabad lá. Tem muitos. Porque lá que eu tenho, sabe, alguém que pode me atender a necessidade, sabe? Não somente judaicas. O Rabino Nissim Katz foi uma pessoa incrível. Ele me ajudou em muitas coisas, fora dos judaicos. Então, porque a ideia para entender que, primeira coisa, você é um ser humano. Primeira coisa, você é um ser humano. Quantos não judeus ele atende também? E refeições, e atendimentos, caixa de comida que você vê saindo de lá para todos. E incrível. Então, toda a ideia que talvez é uma visão distorcida do judaísmo, que se forçaram. Não. Na Torá não fala nenhum lugar que tem que forçar, que tem que ameaçar, que não aceitar. Essa é uma das maiores brigas no Talmud, é sobre como aproximar a pessoa que está afastada. Ou repreender ela, ou abraçar ela, trazer ela mais perto. Hoje em dia, vou falar a verdade, nada vai nos assustar, você não vai me ameaçar em nada. Também, o cara fez Krav Maga, era do exército israelense. Aí fica difícil vai ameaçar o quê? Inferno? Cara, eu vivi em 3 turnos de PT no Brasil. Inferno não me assusta. Tá certo. Não me assusta, entendeu? O que acontece? O que me surpreende, o cara ter carinho um ao outro. Quando eu cheguei no Brasil, no São Paulo, eu conheci poucas pessoas. E justamente os rabinos de Chabad, do Chabad Central nos Jardins, me acolheram. Fiquei todo o Shabbat na casa de um, do outro, de um. Legal. Não me falaram em fazer nada. Só veio comer, só veio fazer lechaim. Lechaim a gente faz sair tonto de várias vezes. Mas aí você começa, sabe o quê? De onde que vem essa atitude? De onde que vem? Aí você começa, sabe? Eu quero também ter essa energia, essa empolgação, esse carinho. Então, esse aqui o Rebbe de Lubavitch nos ensina hoje. Então, também, você segue a linha que você sente mais, sabe, bem. Mas, tudo isso não mudou a lei. A lei é igual. Shabbat continuou Shabbat, kasher continuou kasher.
Você pode discutir as formas, como é, como não é, mas a lei é igual. Isso é uma das coisas mais bonitas do judeu, que a gente aprende a fazer o hesed, né? Sim, fazer verdade. o bom para boas ações para o próximo. Sem receber nada em troca. E voltando ao primeiro assunto, ainda da prosperidade, porque as pessoas têm um estereótipo que o judeu é sempre rico e assim a minoria tem grana. E tem muita gente que precisa. E essas pessoas que precisam, elas são muito ajudadas pelas que podem. Porque realmente... Faz a sua pergunta. Eu sei que você Não, quer... não, não. Você não. contou, você tinha falado uma porcentagem de qual que é a quantidade de judeus que são ricos e Em São Paulo e quais são milionários. Você quer, né? vou falar agora... Só para o pessoal saber da números. informação. Nós trabalhamos com números, vamos ver. Vamos falar assim. Primeira coisa, o mundo, hoje, estamos 8 bilhões de pessoas. Certo. 0,002 disso são judeus. 18 milhões de judeus ao redor do mundo, oficialmente. Disso, você tem talvez 1 milhão ou meio milhão de milionários e bilionários. Só em Israel você tem 7 milhões de judeus. Todos são milionários? Claro que não. Só que acontece. O índice pela quantidade das pessoas e quantos bem-sucedidos tem, é desproporcional. Prêmios Nobel. De 18 milhões de judeus ao redor do mundo, 25% são judeus ganhadores de prêmio Nobel. De 750 ganhadores, 120 e poucos são judeus. É totalmente desproporcional. Você esperava que no Brasil teria pelo menos 1, 2, 3... A gente acaba ocupando altos escalões, né? Digamos, aparecendo mais nessas... Por quê? Exatamente que cria esse mito, os judeus é o dono do isso, o dono daquilo. O problema com a gente, quando a gente faz algo, a gente está fazendo bem feito. É um problema de genética. É inveja. Não, tem uma coisa que acontece, vou falar isso uma coisa. A mentalidade judaica, e que que parece, a gente nunca esperou ninguém nos salvar. A gente fomos expulsos daí, fomos para cá, tá bom, vamos fazer aqui de novo. Fomos expulsos daqui, então vamos para cá, tá bom, vamos fazer assim. Bom, judeus chegaram no início do século XX para São Paulo, o que precisa aqui? Textil? Ok, vamos montar toda a indústria do textil da América Latina. Aí, até hoje, são os maiores patrimônios do Brasil. Aí depois, bancos. Como começou que os judeus são donos do banco? Porque judeus na Europa era proibido ter terra, ser dono de terra. Então todos começaram a sair do campo para a cidade. E o que você faz na cidade? Negócios. Tem um comércio aqui, vou ter dinheiro, e que agora vou começar a emprestar. Então o cara lá do campo, ele precisa comprar o grão. Aí então ele vai para a cidade. Onde que eu posso comprar? Não. Então eu vou pegar emprestado do judeu, okay? Depois eu vou devolver para ele. Só que o cara não queria devolver, ele começou a criar os judeus ganhosos, capitalista malvadão. Por aí. Porque o cara não queria devolver o dinheiro que ele emprestou. Mas isso que também gerou essa mentalidade de banco, que criou toda essa... Aí você tem, claro, não muito, mas tem judeus que são donos de bancos e muitos judeus estão trabalhando na área financeira. Sim. Quantos são? Do povo judeu são a minoria. Entendeu? Tipo, se você, no São Paulo, se tem 30 mil judeus, uau. Acho que até eu falei muito, eu fui muito generoso. Se 5 mil deles são bilionários, acho que é muito mesmo. É muito também. É bem menos. Só que acontece. A maioria das famílias, essa aqui é a diferença. Por isso parece que todo judeu é rico, porque essas famílias que são bem de vidas ajudam as que... sustentam a comunidade inteira. Entendi. Sustentam. Escola, é diferente comida, do que ajudar. É totalmente diferente. Mas isso é uma coisa. Palavra que ninguém sabia. Né? Mas isso é uma coisa que a gente vê também em outras comunidades. Ok? Na comunidade armênia, na comunidade de Síria, não é desses escalões, mas claro que o judeu destaca mais, porque o judeu sempre foi está escrito, vai ser um exemplo para o bem ou para o mal. Que bom foi pro bem, né? Ainda bem. Entendeu? Então, o que acontece? Por isso tem esse mito
Agora, que seja verdade também, não tem problema. Que todos os judeus sejam ricos. Mas acho que também vem da promessa de Abraão, né? Que a gente teria terras, também tem uma questão bíblica nessa história. Sim, É uma promessa de Deus, né? A gente faz a nossa parte. Sim, sim. Entendeu? Deus tem a parte dele que ele vai fazer também, ele faz. Muito mais do que a gente imagina. Uhum. O que acontece? Muitas vezes, e eu vejo isso também na minha mentoria e tudo, muitas vezes a pessoa atrapalha. Ah, deixa que eu resolvi. Ah, deixa eu fazer. Ah, deixa eu... Para. Você tem o que fazer? Faça. Não coloca seu ego. Okay? Não coloca todo eu acho, eu sou. Menos. Faça a sua parte, faz o melhor possível. É uma coisa incrível que eu tenho vários amigos que são eu vou falar assim, classe AA. São as pessoas mais humildes, que estão caráter, mais educados, mais, sabe, você não vai dar para ele bilhões ou milhões que eles têm, porque ele sabe que isso foi você falou, uma bênção de Hashem. Não foi uma coisa que eu fiz. Foi uma consequência dos atos. Vou falar assim, do seu esforço, mas você fez de conta. Mas pertence a Deus. Sim. Mas realmente, essa humildade leva eles realmente a ajudar tantas pessoas, não só da comunidade judaica. Entendi. Entendeu? Como eu falei, o povo brasileiro inteiro beneficia do fato que tem judeus bem-sucedidos no Brasil. Sim. Rabino, antes, eu queria fazer uma pergunta para você, de uma pessoa estudiosa como você, eu queria que você me respondesse. Essa pergunta vai servir tanto para mim quanto para outras pessoas, tá? Como uma pessoa pode encontrar a paz, né, na vida dela, sendo que se divide entre o que ela faz e o que ela acredita? Acha esse equilíbrio, então. Equilíbrio. Faz o equilíbrio. O que você quer, o que você precisa. São duas coisas diferentes. O que você precisa não é muita coisa. A gente vive com bem um pouco tranquilo, felizes, até sobrar muito. Agora, o que você quer, às vezes atrapalha o que você precisa. Porque você fala, se eu não vou ter o que eu quero, então não quero nada. A gente é orgulhoso, né? Atrapalha. Uhum. Agora, quando você vai entender que eu escrevo isso, você deu para chutar no gol. No novo livro que vai ser lançado, eu falo justamente sobre a questão de vontade. Quando você tem a vontade em hebraico é a mesma palavra de canal. Tem as mesmas letras. Tzino e ratzon. Ratzon é vontade. Tzino é o canal. Quando você tem a vontade, você quer, é importante querer, você abre um canal para receber. Você vira um recipiente. Agora você vai receber o que você precisa. As nossas escrituras falam, tem essa pergunta que o Alexandre o Grande perguntou aos sábios, quem é rico? Eles falam assim, você, o rei que conquistou o mundo. Falam, não, rico é aquele que é satisfeito com aquilo que ele tem. E você é rico. Mas não significa que você tem que estar, não pode querer mais. Você pode querer mais, é bem-vindo querer mais, mas seja grato ao que você tem. Exatamente. Isso é uma paz, que é o equilíbrio que leva à paz. Muito bom. Essa resposta foi... Oh. Eu espero que isso sirva de lição. E você encontra nos meus livros. Eu vou reassistir esse episódio quando lançar e eu vou ficar mentalizando isso que você junto falou. com o livro. Pra ver. Vou ver o livro. Apresenta os teus livros e fala dos seus projetos futuros. Você já comentou várias vezes durante a entrevista do teu terceiro livro, mas conta um pouquinho. Olha, o primeiro livro, na verdade, eu demorei bastante tempo para escrever, porque eu já fazia mentoria, já tinha várias palestras e vídeos, até que um dos meus mentores falou, você tem que escrever um livro. Escreve. E realmente, eu sentei, eu falei, eu tenho que escrever algo que eu crio, é algo que eu vivo, algo que eu realmente faço. Então, o que você vê aqui no primeiro livro, O Segredo da Prosperidade Judaica, são o que a gente vive na prática. Okay? No judaísmo, como chegar, o que é prosperidade, como alcançar ela,
tanto se é saúde, propósito, finanças, como você consegue alcançar isso, como você descobre propósito, como você vive seu propósito. E aconteceu, graças a Deus, que foi muito bem, Baruch Hashem. E o outro livro eu escrevi como sequência, porque uma coisa que faltou, acho que encaixar no livro, é a questão da mentalidade. Como os judeus pensam? O que são as chaves que faz a mentalidade de judeus ser diferente? Porque uma das coisas que leva a gente à prosperidade é pensar diferente. Entendeu? Quando você vê um peixe que está morto, ele vai para a correnteza. Mas o peixe que está vivo, ele vai contra a correnteza. Ele é vivo, ele vai lutando, vai... Então, a gente sempre estava contra o movimento, a correnteza do mundo, da sociedade, das ideias. Querendo ou não, isso fez a gente destacar. Fez o povo judeu ser diferente. Então, essa mentalidade, o livro, eu trago essas ideias da mentalidade, o que faz a gente pensar de forma diferente. Porque tem uma dogma no judaísmo, uma das únicas dogmas que tem, que tudo o que acontece é por bem. Se você não entende, o problema está com você, não com o que aconteceu. Pode ser que você não vai entender agora, pode ser que vai passar alguns anos até que você vai entender, mas com certeza é por bem. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a fazer o trabalho de YouTube, de palestra, de aulas no final de 2012. Exatamente um mês, né? Exatamente um mês. Hackearam minha conta de Google. Só para você entender, eu tive o maior canal judaico do Brasil. Mais de 1.500 vídeos. Mais de 10 mil horas. 6 milhões de visualizações. O cara não entrou nos meus dados bancários, não entrou na minha e-mail, entrou direto no YouTube e começou a apagar todos os vídeos. Nossa. Eu estou com processo para recuperar tudo, mas fisicamente doeu. Sofreu. Vamos voltar no assunto de sofrimento. Sofreu. Entendi. Não, que a gente concorda. Nesse questão a gente concorda, doeu. Mas eu podia entrar em, sabe, desesperar. Acabou meu mundo. O sofrimento não pode te parar, mas tudo, você largar não tudo. deixa de Chega, sofrer. eu vou viver pescando. Vou pescar pro resto da vida. Não que é mal, não. Mas, graças a Deus, eu tive um preparo. Meus livros eu escrevi o que eu estou vivendo. Então, aconteceu na hora que tinha que acontecer. Não depende de mim. Okay? Eu tive todas as formas de proteger. O cara conseguiu entrar. Okay? Não depende de mim. Eu não posso fazer. Sabe? Não tinha o que fazer. A minha pergunta que eu fiz, o que eu faço agora? Naquele momento, 2, 3 dias, eu falei, sabe o que? Eu não sei o que eu vou fazer agora. Deixa eu pensar, deixa eu acalmar a onda, mas eu tenho certeza que algo bom vai sair daquilo. E justamente, o meu grande amigo aqui, o Yossi, ele procurou alguém para dar um up no trabalho de marketing. Falei, temos uma chance aqui, começar algo, não é de zero, porque eu tenho a experiência, tenho o conteúdo, eu tenho tudo, mas de uma forma, sabe, diferente. E o que a gente conseguiu num mês, a gente não conseguiu nos primeiros 5 anos do canal. Caraca, que diferença. Uau. Vocês, um dos resultados, o convite aqui começou depois que nós começamos a fazer o trabalho. Porque querendo, eu estava meio acomodado, sabe? Canal bom, tem lucro mensal, tá bem. Quem quiser já manda para ele assistir um vídeo que já fiz. Tudo feito. Não precisa fazer mais nada. Mas no meu propósito. Meu propósito é sair, fazer... Continuar. Fazer mais. Continuar fazendo, continuar a influenciar, continuar a trazer essas ideias, essa ideia de própria coisa de liberdade, de propósito, de sentido na vida. Eu mesmo senti meio, sabe, você perde alguma noção. Agora, tendo uma... Então, com certeza, a perda do canal foi por bem. Não foi fácil. Mas o que está saindo daquilo
Vai ser melhor do que... Através da minha escolha, como lidar com isso. Foi a minha escolha. Okay? Como lidar com a situação. Então, fui por bom? Fui por bem? Sim. Doeu? Bastante. Mas não ficando no sofrimento. Entendi. E esse é o livro. Então, o terceiro livro que vai sair semana que vem, né? Já fui tanto tempo, foi talvez mais difícil, porque o livro já faz quase 1 ano na editora, esperando o momento certo. E justamente o segredo da Kabbalah para os negócios. Eu acho que o momento certo de você colocar uma união, um propósito um pouco mais espiritual, mais divino no mundo físico, em vez de desligar os dois, desconectar. Ou você está aqui capitalista total, ou você faz, sabe, vai na Himalaia, meditação, na floresta, desligado do... Não é isso que é o judaísmo. Então, toda a ideia é revelar o divino dentro do mundo físico. O capitalismo pode ajudar e deve ajudar. O socialismo tem coisas boas, mas tem coisas que, sabe, tem que evitar. Tem que saber unir e achar o que realmente, o propósito de tudo isso e aquilo. Então, essa que a gente fala também, a gente desmistifica algumas ideias de Kabbalah que as pessoas têm, que cada coisa que eu ouvi... Que absurdo, né? Totalmente. A pessoa acha que eu sou Harry Potter. Virou mago. Rabino, você pode Eu fazer... esqueci de perguntar, você tem alguma mediunidade? Ou não? Não me mata. Uau. Não. Sabe, falam assim, Eu ia te uma perguntar pessoa, quando ela fala com Deus, é uma pessoa religiosa. Quando ela escuta Deus falando esquizofrenia. Caraca, velho. Eu não sei, talvez sim, talvez não, mas eu não contribuo, sabe? Esses livros são experiências dos... Eu só trouxe os conhecimentos, okay? Milenar judaico no linguagem, com sotaque. Você vai ler o livro, você vai ler com o meu sotaque, você vai escutar meu sotaque no livro. Que legal. Várias pessoas me falaram isso. Você pode deixar suas redes sociais para a galera te achar e conhecer mais sobre o seu trabalho? Sim, então, primeira coisa, nós temos o nosso site, okay? rabinodor.com.br, o site oficial, onde você pode encontrar meus cursos, meus livros, minhas mentorias e tudo. Tem no canal do YouTube, o novo canal, Rabino Dor Leon. Também no YouTube você vai encontrar. E eu tenho o Instagram, também, Rabino Dor Leonatar. Você vai poder encontrar. Eu que respondo as mensagens, você pode falar comigo direto, pode falar que o Rabino mais acessível no Brasil. A gente vai deixar todos os dados Links do das redes Rabino sociais embaixo. Legal. Se vocês tiverem mais dúvidas também, deixem nos comentários que o Rabino vai responder. Respondo todos. A gente vai te pedir para responder. Gente, eu agradeço. Passei o dia inteiro aqui conversando e filosofando sobre a religião judaica e afins. Obrigada, foi uma honra te receber aqui. Você está me devendo umas perguntas, hein? Eu tenho várias. Eu tenho várias. Infelizmente. Muitas discussões ainda pra gente conseguir colocar em pauta. Vai ter que fazer o segundo round aqui, porque senão... Gente, obrigada, Moveres. Obrigada por ter assistido. Se inscreve no nosso canal, compartilha para todos os amigos. É muito interessante ficar sabendo sobre o judaísmo. Bom, isso. Eu acho que eu não poderia pedir novo, né? Exatamente. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos, porque a gente precisa crescer para mandar os vídeos Isso para aí. mais pessoas. Claro, conhecerem essa religião e outras, né, que vão aparecer aqui, outras pessoas. De tudo vai ter um pouco no nosso canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês tiverem ideias de quem a gente pode convidar para conversar, sentar aqui, bater um papo, Sem dúvida. também mandem, por favor. Lá no Instagram, na DM da Mover, vocês podem mandar. Isso aí. Tá bom? E grande beijo, não deixa de se mover. Até mais. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Rabino Dor Leonatar. Vocês são bem-vindos para o meu novo canal do YouTube. Já se inscrevem, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias, um novo vídeo no canal. Vejo vocês lá.